Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim comentar a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, antes de começar então, a falar sobre a quarta temporada, deixa eu deixar aqui um aviso de que esse vídeo vai ter spoilers sobre as quatro temporadas, de Stranger Things, focando mais nos acontecimentos dessa última temporada. Mas então, se você ainda não assistiu e não quer nenhum spoiler, talvez seja melhor você voltar para esse vídeo em outro momento. Bom, então eu vou começar comentando aqui sobre o que eu achei da temporada como um todo e depois eu quero entrar mais especificamente em pontos separados. Mas assim, eu vou dizer que quando a quarta temporada começou a ser anunciada, eu não tava com tanto hype assim, eu não tava com tanta vontade de ver, porque fazia tempo que eu já tinha assistido as outras três temporadas e passaram-se 3 anos, desde a estreia da última temporada, então meu hype acabou diminuindo um pouco, assim. Mas agora, no início de maio, eu comecei a reassistir, as três temporadas anteriores para eu relembrar os acontecimentos. E o meu hype aumentou, tipo assim, muito. E bem quando eu tava terminando de assistir, reassistir, saiu o último trailer, e eu fui atrás, assisti trailer, assisti os teasers e tudo mais. Então o meu hype aumentou demais, assim, eu fiquei com muita expectativa para essa temporada. E talvez tenha sido esse o meu erro. Assim, eu vou dizer que eu gostei dessa primeira parte da quarta temporada, porém, por causa das minhas expectativas anteriores, eu acho que eu me decepcionei um pouco. Porque eu tava esperando algo assim revolucionário, eu tava esperando um negócio super grandioso. E aí todo mundo tá falando, e aí saiu essa notícia de que a temporada ia ser dividida em duas partes. E aí falaram que os episódios iam ser enormes e tudo mais. Então, foi se acrescentando vários comentários, assim, a como seria essa quarta temporada, e a minha expectativa foi aumentando, 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 e aí, quando eu comecei a assistir, eu fui vendo que algumas coisas não eram bem do jeito que eu achei que ia ser, que não era do jeito que eu tava esperando, sabe? Então ficou aquela coisa, deu uma murchada, sabe? Isso quer dizer que a temporada é ruim, que essa quarta temporada foi ruim? Absolutamente não. Assim, não tem como dizer que essa temporada foi ruim, bem longe de ser ruim. Porém, eu acho que tiveram vários elementos que fizeram ela ser pior do que eu achei que ela seria, sabe? Que diminuiu esse meu hype durante a temporada conforme eu fui assistindo os episódios. Inclusive, quando eu tava assistindo, assim, até o episódio 7, porque pra mim dessa primeira parte o episódio 7 foi o melhor da temporada, até o episódio 7, a minha nota dessa primeira parte tava entre 3,5 e 3. E assim, a nota mais baixa que eu já dei pra uma temporada de Stranger Things foi 4. Então, assim, eu tava realmente bem desapontada, assim, com vários aspectos da série. E apesar de estar amando várias coisas sobre essa temporada, eu também não estava gostando de várias outras. E eu já vou entrar nesse específico, assim, de falar o que eu gostei e o que eu não gostei. Mas, assim, no geral, eu acho que a série conseguiu trabalhar um enredo muito bom. Eu achei muito interessante esse enredo que eles trouxeram. Uma coisa que eu gosto bastante é como eles estão sempre conectando as temporadas. Então, assim, apesar de que a gente tem novas ameaças, novos enredos, novos vilões, tá sempre conectado com a temporada anterior e com as ameaças anteriores. Então, isso dá um senso de continuidade pra série. Então, não fica aquela coisa picada de que cada temporada tem uma trama separada. E tem muita série que faz isso, não tô dizendo que seja errado, mas que isso ficou cansativo, porque antigamente, sempre quando era uma série, principalmente série adolescente, era basicamente isso, cada temporada é um enredo diferente. E apesar de Stranger Things ter cada temporada um enredo diferente, tudo se conecta. E nessa temporada mesmo, a gente descobriu como que isso tudo tá se conectando, então eu achei isso muito legal. Achei muito genial da parte deles de conectar tudo isso. Outra coisa que eu gostei muito nessa temporada foi a pegada mais dark, a pegada mais terror que eles colocaram nessa temporada. Assim, eu não sou uma fã de terror, do gênero terror, eu morro de medo, eu não assisto nada que seja terror, suspense ou coisas do gênero, realmente eu tenho muito medo. Mas eu acho que fez muito sentido, dentro da história que eles estavam contando, colocar as coisas um pouco mais, pesar a mão um pouquinho mais no terror, um pouquinho mais nessa coisa mais dark mesmo, porque assim, a gente tá acompanhando a história da perspectiva de crianças que estão crescendo, né? Óbvio que a gente tem outros protagonistas também, adultos e adolescentes, mas os protagonistas mesmo, assim, que começaram toda essa história foram as crianças. E eles estão crescendo, eles não são mais crianças, eles já são adolescentes. Então faz sentido a história crescer com eles, amadurecer com eles. E faz sentido tudo ficar um pouco mais sério, mais perigoso e dar mais medo na gente. E assim, eu devo dizer que o primeiro episódio
me surpreendeu total o final, porque eu não tava esperando que a série fosse ficar tão gráfica e fosse mostrar uma pegada de terror tão explícita, assim como eles fizeram, sabe? Durante toda essa temporada, na verdade, mas é que o primeiro me surpreendeu, assim, porque realmente eu não tava esperando essa pegada. Então eu gostei muito, eu acho que trouxe um toque diferente pra série, ao mesmo tempo em que já é muito familiar, porque eles já trabalhavam antes. Agora eles só estão mostrando com um pouquinho mais de... entrando um pouquinho mais nesse assunto, né? Então eu gostei bastante disso. Outra coisa que eu também quero destacar são as atuações da série. Eu acho que Stranger Things é uma das séries que tem um dos melhores elencos, assim, falando em grupo, né, como um todo. E eu acho que desde o início eles tiveram um desafio, porque trabalhar com criança é um desafio, porque nem sempre uma criança vai saber atuar e demonstrar todas aquelas emoções que são pedidas delas, né? Então, muitas vezes é muito mais fácil trabalhar com adolescente ou com adulto, porque ele já tem um pouco mais de experiência, vai saber trabalhar e repassar aquelas emoções. Mas Stranger Things, desde a primeira temporada, trouxe para o telespectador atores muito bons, inclusive no elenco infantil. Como eu comentei antes, Stranger Things na primeira temporada era muito focado nas 5 crianças principais. E eles souberam totalmente assim prender a atenção do público e levar a história. Na primeira temporada teve muito destaque para Millie Bobby Brown, que é a atriz que faz a Eleven, né? Se eu não me engano, ela foi indicada pro Emmy, inclusive. Eu acho que na primeira e na segunda temporada ela foi indicada pro Emmy. A segunda temporada teve um grande destaque pro Noah Schnapp, que é o ator que faz o Will, que ele tava realmente muito bem, assim, no papel, muito bom mesmo, assim, surpreendeu totalmente. A terceira temporada, eu acho que a Millie Bobby Brown ganhou um destaque novamente pela atuação dela, mas também teve muito destaque para a atuação do ator que fez o Billy, que agora eu esqueci o nome dele, mas que também ele estava muito bem, mas ele já era um ator mais velho, né, um ator adolescente, assim, jovem adulto. Mas nessa quarta temporada, o destaque tá sendo pra Sadie Sink, que é a atriz que faz a Max. E realmente, assim, ela tá muito bem no papel. Ela ganhou muito destaque na mídia, né, nos últimos meses, porque ela fez uns filmes de terror, A Rua do Medo, se eu não me engano, que é o nome, que foram filmes que ficaram bem populares aí na internet nos últimos tempos, e também porque ela estreou o clipe da Taylor Swift, né, então assim, ela ficou muito conhecida e muita gente super elogiando a atuação dela nesses filmes, né, nessas produções, e nessa quarta temporada ela ganha um certo destaque e ela mostra muito bem, assim, a atuação dela, então realmente a atuação não tem nem o que dizer. E não só as crianças, né, que agora não são mais crianças, mas os adolescentes também, eu acho que eles estão muito bem. E os adultos também, né, apesar de eu ter algumas coisas nesse plot, assim, dos adultos, mas eu acho que no geral, assim, todos mandaram muito bem. Outra coisa que eu queria destacar também são os efeitos especiais, porque assim, eu acho que essa temporada se apoiou muito nos efeitos especiais, porque a gente teve muita coisa passando no mundo invertido e a gente teve muita coisa que dependeu desse lado mais sobrenatural pra mostrar a trama, então assim, eu gostei muito dos efeitos especiais. Não foi 100% perfeito, tiveram alguns momentos que dá pra ver, assim, que é um CGI, obviamente, né? A gente sabe que é, mas tem alguns momentos que você consegue ver. A única coisa que eu fiquei meio... ok, tá meio ruinzinho, foi a Eleven criança. Que, obviamente, né, eles não filmaram as cenas agora, então eles tiveram que meio que usar a Millie Bobby Brown e rejuvenescer ela pra ela parecer uma criança. Em algumas cenas até tava ok, mas tiveram algumas, gente, que ela até meio perturbadora, assim, e ficar aquela coisa tipo, ok, isso tá estranho. Mas no geral, assim, eles fizeram muito bem. Mas nem tudo são flores, e apesar de eu ter gostado da temporada como um todo, tiveram algumas coisas que eu desgostei, que fez eu baixar minha nota. E a primeira delas é a duração dos episódios. Assim, eu não ligo episódio longo, coisa assim, porque eu acho que episódio longo é mais tempo pra você desenvolver e trabalhar a história. Só que a gente não tem 1 ou 2 episódios mais longos. A gente tem uma temporada inteira de episódios longos, com mais de 1 hora de duração, com média de 1 hora e meia por episódio. E assim, eu entendo o porquê essa decisão, eu acho que dentro da história que eles queriam contar fez sentido, porque tinha muita coisa pra falar, tinha muita coisa pra mostrar, então eu não acho que tinha que ter sido cortado nada. Mas isso deixou a história muito cansativa. E eu não sei se de repente teriam modos melhores de contar alguns dos enredos, algumas das histórias, porque eu acho que ficou muito enrolando. Tipo, não enrolando, porque eu acho que sempre tinha um desenvolvimento, mas ficou muito chato. Ficou a sensação de que estava sendo enrolado, assim, né? Apesar de não estar sendo enrolado, me deixou essa sensação de que, ok, não tá acontecendo nada, sabe? Então eu terminava os episódios e ficava... será que eu assisto mais um? Porque tem mais 1 hora e meia pela frente, sabe? E eu não sou uma pessoa que gosta de parar no meio do episódio. Então, assim, pra quem gosta de assistir episódios inteiros,
você vai conseguir assistir, tipo, um, e aí depois você assistir outro, porque não dá pra você assistir vários, sabe? Até pra fazer maratona é cansativo, porque os episódios são longos, sabe? Então isso me atrapalhou um pouco na hora de eu assistir. Mas não foi pior do que o segundo ponto, que é o fato da gente ter enredos separados e completamente diferentes. Porque assim, desde o início, Stranger Things veio com essa proposta de ser uma série que apresenta enredos diferentes, e aí, quando a gente tá se encaminhando pro final, eles convergem e a gente tem um enredo só com todos os personagens. Isso aconteceu nas 3 temporadas iniciais. Só que assim, por exemplo, na primeira temporada, a gente tinha um enredo principal que era o desaparecimento do Will. E todos os enredos que a gente tinha se conectava com isso. Então a gente tinha o enredo do Hopper indo atrás, a gente tinha o enredo da Joyce indo atrás, até que se juntou. A gente tinha o enredo do Jonathan e da Nancy, que estavam procurando, enquanto o Jonathan procurava o irmão, a Nancy procurando a Barbie, e até que isso se juntou com os adultos. E a gente tinha as crianças, né, o Will, o Dustin, o Mike e o Lucas, aliás, procurando pelo Will, encontram a Eleven e tudo se junta, e aí no final tudo isso faz sentido. A gente tem umas histórias um pouco paralelas, como por exemplo a da própria Eleven, mas tudo isso se junta com o desaparecimento do Will. Tudo isso faz sentido, e a gente sabe desde o início que tudo isso faz sentido. Tanto que eu lembro que eu vi alguns comentários de alguns episódios da primeira temporada que o pessoal ainda reclama, tipo, gente, senta e conversa, vocês estão indo atrás da mesma coisa, sabe? Então, assim, dava pra ver claramente que era o mesmo enredo, só seguindo vertentes diferentes. Só que essa temporada, eu senti, honestamente, que eu tava assistindo no mínimo 3 temporadas diferentes. 3 séries diferentes, aliás. Porque assim, a gente tinha o enredo do Hopper, e aí o enredo do Hopper era meio que dividido em 2, que é o enredo do Hopper mesmo e o enredo da Joyce. Então, assim, Joyce e o Murray, né? Então, são 2 enredos dentro do enredo do Hopper. Aí a gente tem o enredo da Eleven, que começa como o enredo dela na escola, sofrendo bullying, coisa e tal, até que ela é levada pro laboratório de novo. E aí a gente tem essa história dividindo em 2 de novo, que é a história da Eleven indo pro laboratório e descobrindo mais sobre seu passado, tentando recuperar os poderes e tudo mais. E o outro enredo que é o Mike, o Will e o Jonathan indo atrás da Eleven. E por último a gente tem o que é pra mim o melhor enredo dessa temporada, que foi o enredo de Hawkins, que se dividiu em vários enredos. Que a gente tinha principalmente o enredo do Vecna, mas com isso a gente tinha vários outros enredos, né? O enredo da Nancy no início, o enredo das vítimas do Vecna, que a gente foi vendo um pouquinho mais, o enredo do Ed, que é um personagem novo que entrou, o enredo da Max, e aí depois começou a se juntar o enredo da Max com o enredo do Ed. Então, assim, a gente tinha vários enredos que foram se juntando no final, só que mesmo assim a gente terminou a temporada com 3 enredos principais. Claro que depois do episódio 7, a gente viu como que o enredo da Eleven e o de Hawkins se conectam, né? A gente teve toda aquela revelação de que o Vecna era lá o filho do Victor Creel. Então, foi uma ótima revelação, inclusive. Então, a gente viu como esses dois se conectam, mas honestamente eu ainda não sei como é que a história do Hopper vai se conectar com o resto. É claro que a gente sabe que eventualmente tudo vai convergir, eles vão todos, né, virarem um enredo só como eles sempre fazem, mas esses vários enredos, pra mim, deu muito uma quebra de continuidade, uma quebra de ritmo na hora que eu tava assistindo. Porque assim, toda vez que eu ficava investida em um enredo, a cena cortava e eles pulavam pra outro. E aí quebrava aquela minha empolgação. E aí quando eu começava a ficar empolgada com um novo enredo, acabava e ia pra outro. Então assim, isso acabou prejudicando mesmo na hora que eu tava assistindo, porque eu não conseguia ficar empolgada com uma coisa só, porque cada vez que eu ficava empolgada, a cena acabava. E aí quando ia voltar pra essa cena novamente, a minha empolgação já foi, porque eu já nem lembro mais, sabe? Por exemplo, no episódio 7, o episódio 7 tem a cena em que a Nancy é pega pelo Vecna, né? E ela entra no transe ali, ela tá ali na piscina onde a Barbie morreu e tudo mais. Ela vê a Barbie, né? O corpo da Barbie. E eu comecei a ficar tipo, meu Deus, o Vecna pegou a Nancy, eu não esperava isso. Então eu tava super ali investida naquele enredo. E aí cortou pra Eleven. E é nesse momento que a gente tem a revelação de quem, né, que o moço que tava ajudando ela lá na clínica, lá no laboratório, era o que também é o filho do Victor Creel, que também é o Vecna. Então, nesse momento, a gente começa a encaixar todas as teorias e a gente começa a pensar, caramba, ele é o Vecna e coisa e tal. E eu juro pra vocês que quando eu tava nessa cena da Eleven, eu esqueci todo o rolo da Nancy, totalmente. E aí voltou pro da Nancy e eu juro que eu pensei,
ela nem está em perigo, né? Ela tá quase morrendo ali. Eu total esqueci, porque eu já tava tão investida na história ali do Vecna e tudo mais, porque aquilo era uma revelação tão maior, tão chocante, que o resto pra mim virou o resto, por mais que fosse algo importante também, sabe? Apesar de que, um parênteses aqui, eu gostei de como eles foram mostrando toda essa revelação do Vecna com a Nancy vendo tudo lá e a Eleven também. Eu gostei bastante dessa cena, mas eu acho que nesse caso eu só usei pra ilustrar essa quebra de enredo, sabe? Mostrou uma coisa importante, quebra e mostra outro. Aí quebra e volta pro outro. E aí quebra, sabe? Isso pra mim, pelo menos, me atrapalhou um pouco. E aí eu ficava, tipo, ok, sabe? Às vezes eu perdi a empolgação de assistir o episódio. Então eu acho que essa grande quantidade de enredos, assim, mais prejudicou do que ajudou essa quarta temporada. Mas ok, já tô falando pra caramba aqui, então eu só quero comentar rapidinho aqui por cima dos enredos em si, né? Falar o que eu gostei e o que eu não gostei de cada um. Eu vou começar com o que eu menos gostei, que é o enredo do Hopper. Porque assim, eu gosto muito do Hopper. Eu fiquei muito feliz de que ele não. Quando eu vi que ele não tinha morrido mesmo, né? Eu vi muita gente falando que queria que ele tivesse morrido. E eu fiquei tipo, não, por que tadinho, né? Então eu fiquei muito feliz que ele não morreu. Mas, cara, de todos pra mim, o enredo do Hopper não precisava existir, sabe? Eu achei muito qualquer coisa, assim. Eu sei que provavelmente vai ter uma ligação, como eu já comentei, com os outros enredos e coisa e tal, mas por enquanto é só tão qualquer coisa. Todo ele lá na prisão e tal. Assim, tiveram duas cenas que eu gostei bastante, que foi a cena dele conversando com o guardinha lá que tava ajudando ele, que ele fala dele ser uma maldição e tudo mais. Eu achei uma cena muito bonita. E eu amei a cena do reencontro dele com a Joyce. Eu fiquei toda tipo, ai meu Deus, que fofinho. Porque eu shippo eles desde a primeira temporada. Então, assim, eu achei muito fofo, assim, toda essa cena. Mas de resto, inclusive todas as cenas da Joyce e do Murray, eu só fiquei tipo, ok. Eu não liguei, sabe? Então, assim, ok, eu acho que, né, a gente tem que saber para o Hopper voltar, né, pra história principal, mas eu achei que ficou tão desconexa com o resto que eu só não liguei mesmo, assim, né. E só um parênteses, gente, eu amo toda vez que o Hopper fala da Eleven, né, se refere a Eleven como filha dele, e quando a Eleven fala do Hopper como pai, porque eu acho que é uma relação tão linda, tão fofa que se formou nas temporadas, sabe? Então eu adoro quando eles se reconhecem, assim, como família mesmo, assim, sabe? Como pai e filha, assim, eu acho muito lindo. Então, esse foi um ponto positivo deste enredo, mas assim, no geral, realmente eu não gostei de, tipo, 95% assim, desse enredo. E a gente teve outro enredo, que foi o da Eleven. E assim, muita gente criticou o início ali do enredo dela, tipo, nossa, antes ela era uma heroína e agora ela, tipo, tá sofrendo bullying na escola. Mas eu não acho que foi uma coisa ruim, porque eu acho que fez sentido com tudo que ela foi aprendendo durante a temporada, até pra ela ter aquela perspectiva dela se achar um monstro e tudo mais, aquela coisa toda. E também pra gente ver um lado mais vulnerável e mais humano dela mesma, né? Porque até então a gente tinha essa coisa mais, ela é a menina que tem poderes. Então ver esse lado um pouco mais adolescente dela foi legal também. E fez sentido com o resto da temporada, então eu não me incomodei com isso. Passei muita raiva com a Eleven sofrendo bullying o tempo inteiro. E fiquei muito revoltada que, tipo, naquela cena que ela acerta a mina. Gente, não que assim, violência não é solução pra nada. Mas assim, ela é presa, levada pra um centro de detenção juvenil e a menina que tava fazendo bullying com ela todo dia na escola, até nas férias ali, que fez, humilhou ela publicamente. Não aconteceu nada com ela? Tipo assim, é isso, tudo bem, ela quebrou o nariz, mas fora isso, nada mais? Eu fiquei muito revoltada, gente, muito revoltada mesmo. E assim, porque ninguém ficou a favor da Eleven, sabe? Todo mundo ficou a favor da menina e, tipo, a guria que tava sendo super má com a Eleven, assim, super cruel com ela, e não aconteceu nada com ela, eu fiquei muito revoltada, tipo, e eles prenderam a menina, tipo, de 15 anos, porque ela deu um patins na cara da guria ali, coisa e tal. Eu sei que poderia ter sido muito pior, né? Poderia ter sido um ferimento muito sério, assim, mas eu achei tudo muito exagerado, assim, sei lá. Muito rápido, na verdade, sabe? Eles já prenderam ela e, tipo, nem deram a chance meio que, tipo, dela se defender. Aí os carinha lá, os policiais também, trataram ela de uma maneira super fria, assim. Eu não sei, esse plot ficou meio estranho pra mim. Mas eu gostei muito de todo o plot da Eleven voltando pro laboratório, dela tentando ganhar os poderes dela de volta. E eu gostei muito de todos os flashbacks dela quando criança. No final, é claro que tudo isso faz muito mais sentido. A presença lá, né, do enfermeiro ali, que a gente descobre depois ser
o número 1, né, ser o filho do Victor Creel. Eu acho que isso foi construído de uma maneira muito bem feita, assim. Inclusive, o Jane Campbell, acho que é esse o nome dele, né, o ator que faz ali o número 1, o Vecna, né, ele tá com uma cara de psicopata nessa série. Ele já fez adaptações famosas literárias, né? Ele foi mais conhecido como Jace Rondell, de Cidade dos Ossos, né? Instrumentos Mortais. Mas ele também já foi o Caius Volturi em Crepúsculo e o Grindelwald em Harry Potter. Então, assim, ele tá em tudo, né? Mas eu achei que ele tava muito bem nessa temporada, principalmente no episódio 7, que tem toda aquela revelação, assim. Eu achei que ele tava ótimo e com uma cara de psicopata que toda vez que eu via, eu já tava desconfiada que ia acontecer alguma coisa, mas eu não sabia o que, assim, né? Mas eu gostei bastante, assim, de toda essa revelação. Mas, junto com o plot da Eleven, que tava muito bom, veio outro plot que não tava tão legal assim, que é o plot Will, Mike e Jonathan. O Jonathan fez figuração. Essa temporada, sim. Inclusive, eu já vou puxar aqui o enredo dele e da Nancy, que achei uma coisa tão chata, gente. Essa altura do campeonato, vão fazer agora o casal ficar estremecido e talvez um possível triângulo amoroso com a Nancy, com o Steve, que eu já vou comentar depois no outro plot de Hawkins. Muito chato. E o Jonathan só tava lá por estar, porque é isso, não fez nada essa temporada. E a gente teve um novo amigo dele lá, o Argyle, que também, pra quê, não precisava. O Mike, como um todo, tava também, tipo, tudo bem, ele é o responsável por ir atrás da Eleven, coisa aquela coisa toda, mas é isso, sabe? Não mostrou pro que veio. E aí a gente teve o Will, novamente, não tem um papel importante. E isso muita gente reclamou na temporada passada, porque assim, como eu comentei, o Noah Schnapp teve um destaque muito grande na atuação na segunda temporada. O menino é muito bom. Só que daí todo mundo ficava, ai, dá uma paz pro Will, coitado, coisa e tal. Aí na terceira temporada deixaram o menino como figurante, assim, né? E aí deixaram na quarta temporada novamente. E eu acho que eles poderiam não necessariamente fazer ele sofrer, mas colocar ele mais à frente na trama, sabe? Porque, por exemplo, o Lucas e o Dustin são dois personagens que eles não estão sofrendo, mas eles estão sendo colocados como protagonistas ali dentro de um enredo, sabe? Eles têm um papel de destaque. Enquanto o Will tá apagado. E o ator que faz o Will, ele é muito bom. Então eles poderiam explorar um pouco mais do talento dele, né? E aí também tem o enredo que pode estar sendo começado aí, que é um possível crush do Will no Mike. Isso é uma coisa assim que eles já estão dando uma dica desde a primeira temporada, de que o Will possa ser gay. Desde o início a gente tem, e se você assistir todas as temporadas você vai ver que desde o início eles já estão deixando assim pistas. Ficou muito mais forte essa teoria depois da última temporada da terceira, que o Mike fala pro Will numa briga, né? Eu não tenho culpa se você não gosta de meninas, coisa e tal. E esse possível crush do Will no Mike, eu acho que ficou muito óbvio, pelo menos pra mim ficou muito óbvio nessa temporada, né? Ele ficando bravo ali de ser deixado de lado, de, enfim, de ficar vendo o Mike e a Eleven juntos, aquela coisa toda. Pode ser uma coisa de amigo? Pode, com certeza. Mas se eles realmente quiserem inserir essa trama, né, inserir esse enredo, eu acho que tem da onde puxar, sabe? Então eu não sei se eles vão deixar alguma coisa mais explícito, vão chegar a tocar nesse assunto ou vão deixar só meio subjetivo. Teremos que esperar para ver, mas assim, eu acho que a gente já tem bons indicativos de que possa acontecer no futuro. E por último, a gente tem o plot de Hawkins, que pra mim foi meu preferido. Vou dizer assim, tiveram vários mini plots, né? Então eu vou comentar mais no geral, mas assim, um dos plots que eu achei o mais chato foi o plot da gangue adolescente indo atrás do Ed. Gente, assim, não consegui me simpatizar com ninguém. O líderzinho ali, o Jason, acho que esse é o nome dele, né? Eu não consegui nem ter pena dele. Tipo, tudo bem, o menino perdeu a namorada, viu o melhor amigo, ou amigo, sei lá o que era ali, morrer na frente dele e tal, de um jeito bem traumático. Mas não consegui ter pena, porque o guri, tipo, mobilizou uma cidade pra perseguir criança, adolescente. Botou na cabeça que o clube pra jogar D&D lá, o joguinho deles, é um culto satânico. Mano, e assim, a galera acreditou. Mas assim, eu achei isso bem legal, porque é um paralelo com a nossa realidade, né? Das pessoas que saem por aí falando que videogame faz as pessoas terem comportamento violento. Inclusive, se você tá falando isso, né? Não é o videogame, a culpa não é do videogame, sim da pessoa, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, sabe? Eu achei muito nada a ver, assim, mas ao mesmo tempo, como eu falei, achei muito paralelo com a nossa realidade. Mas os outros plots eu gostei bastante. Adorei toda a construção do Vecna,
de toda a questão dele atacar através da culpa, da manipulação do medo e tudo isso. Achei muito legal, assim. O pessoal falou bastante sobre o paralelo também com a realidade com a depressão, né? Como as pessoas que têm depressão, elas muitas vezes acabam nesse ciclo de se culpar e de sentir tristeza, de sentir medo e tudo aquilo, e de como muitas vezes a música pode ser algo que salva as pessoas, né? Muita gente tem alguma coisa muito pontual, mas como a música no geral é algo muito benéfico, que pode realmente servir algo para ajudar a pessoa, para levantar um pouco mais, assim, né? O espírito, o astral da pessoa, assim. Muita gente, inclusive, falou que isso realmente funcionou, tipo, pra elas, né, que tiveram depressão, enfim. Então, eu achei muito legal, assim, toda essa questão. E, novamente, né, esse plot deu aí a oportunidade de Série 5 brilhar. Eu gostei muito de toda a história da Max, da gente resgatar essa questão da morte do Billy e como ela se sente por causa da morte do Billy, porque eu acho que seria muito estranho eles só ignorarem isso, né? Então eu gostei bastante de como tudo foi feito. Eu gostei muito de como tudo foi se ligando, então a história da Nancy, a história do Steve, a história da Robin, do Ed, do Dustin, do Lucas, sabe como tudo foi no final juntando? Eu achei isso muito legal. Inclusive, eu adorei o Ed, pra mim foi a melhor adição da temporada, maravilhoso, assim, se encaixou super bem. Adorei todo o plot do grupo adolescente no mundo invertido, então, né, o Ed, o Steve, a Nancy e a Robin. Lá no mundo invertido eu achei muito legal. E, inclusive, eu quase tive um treco, porque eu achei que o Steve ia morrer. Assim, eu achei que já era pro Steve. Fiquei bem tensa, inclusive. Ainda bem que não. Espero que não, né? Vai que dá algum problema no futuro, a gente não sabe. Mas, já que eu estou falando sobre Steve, deixa eu comentar então sobre um possível triângulo, parte 2, Nancy, Steve e Jonathan. Porque, assim, eu vou dizer que eu não gosto muito do Jonathan. Não é que eu não gosto, mas, tipo, no início eu achava ele legal, mas agora é só tão qualquer coisa. E eu gosto da Nancy. Eu não sei por que as pessoas não gostam da Nancy. Porque, assim, no início, tudo bem, no início ela era chatinha. Mas, gente, a Nancy é sempre uma das primeiras pessoas, tipo, a ir atrás das respostas, a ir atrás do que tá acontecendo. Ela é super determinada, ela dá a cara a tapa, tipo, ela é muito corajosa. E as pessoas, tipo, falam que ela é chata, que ela é burra, que não sei o quê. E gente, aí eu não quero entrar muito na questão, mas eu só quero dizer que se fosse o Steve fazendo a mesma coisa, ia estar todo mundo adorando. Inclusive o Steve às vezes faz menos do que isso e é super adorado. Então, assim, não vou dizer porque assim, eu adoro o Steve, tá, gente? Mas é porque, assim, muita gente é dois pesos, duas medidas, sabe? Eu gosto da Nancy, eu acho que, assim, ela teve algumas atitudes chatas, assim, no início, mas o Steve também teve. Todo mundo passou pano pro Steve e aí pra Nancy todo mundo chama ela de chata. Sendo que ela é sempre uma das primeiras a acreditar em tudo e ir atrás das respostas, enfim. Então, assim, né, enfim. Então, assim, de repente eu até gostaria da Nancy ficar com o Steve no final. Só que inserir um triângulo amoroso adolescente a essa altura do campeonato, triângulo amoroso já é o meu trope menos favorito, meu clichê menos favorito. Eu já não gosto. Aí você fazer isso na quarta temporada, beirando quinta já, não sei, eu não sei como é que isso vai se resolver, eu não sei se isso vai ser trabalhado ou se eles só estão dando essas diquinhas assim pra não trabalhar depois. Mas vamos ver, eu realmente espero que eles não percam muito tempo nisso. E a gente tem a Robin, né? A Robin é maravilhosa, eu gosto muito e gostei da amizade dela com a Nancy, achei algo bem legal de ser trabalhado. E temos presença de Amy Beth, que é a atriz que fez a Anne Whitney, e eu super esperando um mega papel da Amy Beth, coisa e tal, e aí ela aparece por 2 minutos. E aí você fica, ok. Eu espero que ela seja mais utilizada nas próximas temporadas, porque a Amy Beth é uma atriz muito boa. Ela era a protagonista de Anne Whitney e ela era fantástica, então assim, tomara que tenha um papel maior. Já tô shippando ela com a Robin, então assim, tomara que formem um casal mesmo e que tenha mais destaque. E assim, como eu falei no geral, eu acho que esse plot de Hawkins realmente foi o melhor, foi o que prendeu mais a atenção assim do público como um todo. Então, pra mim, foi o meu favorito. Mas então é isso, gente. Falei pelos cotovelos, assim, né? Eu sei, mas é porque eu tinha bastante coisa pra falar, bastante minhas opiniões, assim. Mas assim, eu tô bem ansiosa agora pra segunda parte, que estreia em julho. São 2 episódios só, mas o último tem 2 horas e meia de duração. Então, assim, um filme, né? A parte boa disso é que tem muita coisa, muito tempo pra resolver essas situações e pra acontecer os reencontros. Assim, eu tô louca pra ver reencontro Eleven e Hopper, tá? Assim, ó, falei mal do plot do Hopper? Falei, mas eu quero muito ver o reencontro dos dois, que eu acho que vai ser muito bonito.
Então, tem coisas que eu tô muito afim de ver, como tudo vai se encaixar, como tudo eles vão voltar, sabe? Quero ver Eleven com poderes novamente, porque vai ser muito fantástico. Então, assim, e uma coisa legal também é que eu tava vendo e parece que o Vecna já foi confirmado como vilão da 5ª temporada também. Ou seja, essa história não vai acabar no último episódio. Provavelmente, ou eles não vão conseguir resolver mesmo e vai ficar um final em aberto, ou vai ser uma coisa tipo final da 2ª temporada, que parece que tudo ficou certo, mas na real não. Né? Então vamos ter que esperar pra ver, mas eu realmente tô bem empolgada. E depois que estrear, né, realmente essa segunda parte, eu com certeza vou voltar aqui e também, né, contar pra vocês o que eu achei da segunda parte e aí falar da temporada como um todo mesmo. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo ou não. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E também vai lá me seguir no Instagram para continuar acompanhando meu conteúdo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.